Bom, vamos lá. Papo cabeça nessa época do Outubro Rosa. Eu estou recebendo a Mirela Mariani, que é bióloga, mestre em psicologia, diretora de gestão dos ambulatórios, dos transtornos do impulso e do jogo, lá do IPQ, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mirela, muito obrigado por aceitar o convite e Obrigada estar a aqui você, junto com a Fernando. gente. Muito obrigada. Prazer estar com vocês aqui, representando em Outubro Rosa, as mulheres. Muito obrigada pelo convite. Mirela, assim, sempre que existe um grande desafio, como por exemplo o diagnóstico de uma doença grave, né? Uma doença que todo mundo sabe o peso que ela pode exercer na vida de qualquer pessoa, estou falando do câncer, é natural da gente imaginar que isso mexe com a cabeça da pessoa, né? Quais são os passos, ou se é possível a gente, de alguma forma, organizar para que a pessoa tenha um impacto menor, ou que pelo menos possa encarar e lidar com isso de uma forma diferente? Porque eu imagino que o que ela encara de frente é a finitude, né, da existência. Sim, é extremamente importante, Fernando, pensar que uma mulher, quando passa por essa situação, ela vai olhar para o corpo dela imaginando que ele vai ser mutilado, né? Quando ela entende que ela vai, no caso, por exemplo, de um câncer de mama, né? Que já que a gente está falando em Outubro Rosa e pensando na questão do câncer de mama, uma doença grave, no caso da mulher, é essa, é o câncer, né? Que é a doença que mais causa óbitos, né? Para uma mulher. Então, falando de doenças de modo geral, ao se tratar uma pessoa, nesse caso, você precisa sempre pensar em fazer um psicoeducacional com a pessoa para que ela entenda o que é a doença. Em segundo lugar, você precisa pedir que ela entre em contato com o médico e se submeta àquilo que o médico prescreve para ela. É muito importante dizer para ela que ela vai ter que contar com o apoio, com o suporte, para que ela tenha pessoas com as quais ela pode contar. Em terceiro lugar, você vai precisar treinar essa pessoa a lidar com as emoções negativas, com a raiva, com aquela sensação de finitude, como você bem colocou, e a ansiedade que a doença vai gerar. Então, é muito importante que você primeiro faça ela identificar todas essas coisas que ela está sentindo e que ela seja treinada a lidar com essas coisas, porque a sensação é muito desconfortável. Agora, quando você fala assim, psicoemocional, né, uma psicoeducacional, na verdade foi o termo que você utilizou, Sim. é a pessoa entender o que é a doença, entender mesmo o que é a Perfeitamente. doença, o que aquilo significa, talvez contextualizá-la dentro da estatística, o que ela pode esperar daquilo. É quase que como se a gente pudesse, a gente usa esse jargão, né, em televisão, está dando uma brifada, explicando quais são os processos possíveis que ela venha passar. Sim, exatamente, porque assim, quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave, não necessariamente ela sabe o que é aquela doença. Então, se você diz para ela, olha, você tem um câncer, esse câncer vai avançar de determinada forma, ela não tem necessariamente o conhecimento de quais serão as etapas, se ela vai precisar se submeter a uma quimioterapia, uma radioterapia, ou se ela vai precisar retirar alguma parte do corpo. Então, cabe à equipe que vai fazer o tratamento dessa pessoa instruir ela sobre cada etapa desse tratamento e dar o suporte educacional sobre a doença, porque isso acalma a pessoa e ela vai sendo treinada a entender cada etapa que ela vai passando. E o suporte psicoterápico, nesse caso, é fundamental para que ela desenvolva uma inteligência emocional relacionada ao diagnóstico. Quando o ser humano entende o que vai acontecer lá na frente, você consegue reduzir a ansiedade. A gente pode imaginar, né? Menos ansiedade, sistema imunológico melhor. Isso até ajuda, na verdade, no processo de combate ao problema. Aí a minha pergunta é a seguinte, e você já deve ter vislumbrado isso na sua frente, aí no divã, no consultório, em coisas assim. O cérebro ele pode ser um aliado ou não para o processo de cura. Pessoas que, de repente, lidam bem com a doença ou com aquela situação, parece que ficam alinhadas, né? E aquilo que a gente chama de, sei lá, efeito placebo, ou mesmo autocura, pode se manifestar. Isso não é raro a gente perceber que tem gente que lida de uma forma diferente. Como é que isso acontece? Não, é super interessante a pergunta, porque assim, quando você fala em somatização, todo mundo entende que a somatização é você ter pensamentos que são disfuncionais e ruins e que vão fazer você adoecer. Mas, por outro lado, também, quando você tem pensamentos positivos, quando você entende que você vai lidar com a sua doença de uma maneira a se sentir positivo em relação às etapas que você vai cumprir,
esse fator de você se sentir enfrentando de maneira positiva a doença, como você bem falou, vai fazer o seu sistema imunológico reagir de uma maneira mais positiva e vai fazer você também ter liberação de dopamina. Então, quando você libera esse neurotransmissor, você vai ter uma ativação cerebral diferente e você vai reagir melhor também, isso inclusive com comprovação, né? Se você fizer uma ressonância magnética, o seu núcleo accumbens, que é a região dessa região de prazer, né, que vai estar mais estimulada nas pessoas. Então, se você pegar, por exemplo, um ensaio clínico, né, duplo cego, que é aquele que você compara uma pessoa que recebe uma medicação e uma que recebe uma bolinha de amido, né, que é o placebo, essas duas pessoas, quando analisadas, 30% das pessoas que receberam a bolinha de amido, acreditando que aquilo vai fazer bem para elas, vão ter uma resposta melhor. Então, este efeito positivo delas acreditarem que elas estão recebendo uma medicação e que elas estão sendo cuidadas, melhora a resposta imunológica, a resposta da mente delas, né? Então, isso é super positivo. É lógico que a gente vai estar tendo aqui uma conversa, quando a gente vai para o lado científico, a gente acaba tendo uma conversa laica, eu diria assim. Sim. Mas a gente sabe que a religião, a conexão com Deus, a conexão com a energia criativa da natureza, enfim, o nome que você quiser dar, tá? A gente está falando aqui de inteligência existencial, enfim, de fé, Parece também que esse efeito que você falou, desse efeito placebo, de alinhar o cérebro com a vontade de que a pessoa melhore, acaba impactando de forma positiva. Isso tem evidência? Você percebe que os pacientes que de alguma forma têm não vou falar uma religião, mas uma religiosidade, ou lidam com a fé de uma forma mais viva, têm um desfecho melhor? Sim, nós verificamos em pacientes que têm transcendência, né? Todo paciente que é religioso ou que pratica meditação, todo paciente que faz uso dessas técnicas, ele tem um resultado muito mais positivo em qualquer tipo de tratamento, não só o tratamento psicológico, mas o tratamento médico. E práticas de meditação do tipo mindfulness, que são muito utilizadas em terapia cognitivo-comportamental, têm feito efeitos excepcionais no tratamento. Então, de novo, a ressonância magnética, quando após uma semana de prática de meditação, já mostram resultados excepcionais para pessoas com depressão, com ansiedade e outras doenças muito mais graves, né? Muda a qualidade do sono, e aí você tem um impacto integral no paciente, né? Você tem um resultado muito positivo. Quer dizer, parece que cuidar da mente vai muito além, na verdade, de tomar um remédio, de fazer uma sessão com um psicólogo, né? Tem todo um contorno, né? Um em volta que fortalece, na verdade, esse caminho. Agora sim, mastectomia, vamos falar. Estamos falando aqui de Outubro Rosa, e estamos falando de um medo que fica ali no inconsciente, porque nem todo mundo é médico, né? Nem todo mundo entende o processo biológico, mas entende que está doente e que uma das etapas talvez seja uma cirurgia que possa trazer o estigma de amputação ou alguma coisa assim. É lógico que a cirurgia plástica trabalha em conjunto e a tendência atual é você retira o que tem que retirar e já reconstrói para que a pessoa tenha a sensação e já esteja engatada aí num estilo de vida mais próximo do normal, com o seu corpo próximo do normal. Mas como é que funciona a autoestima das mulheres quando de repente precisam passar por isso, né? O seio tem realmente um quê de diferente, uma associação muito grande com a feminilidade? Como é que é isso? Sim, a mulher, acho que se nós formos estudar a mulher desde a infância até a terceira idade ou a melhor idade, né? Não importa o termo que é usado, a mulher tem um desenvolvimento da feminilidade a partir da infância que é muito relacionado ao aspecto físico. Então, uma mulher se apresenta, principalmente a chegada da mulher é muito voltada ao aspecto do contorno do corpo, e o contorno do corpo está muito relacionado aos seios, né? A parte da sexualidade relacionada ao aspecto da vagina não é aparente na mulher, mas os seios são aparentes. Então, a feminilidade está muito relacionada aos seios. Então, uma menina, aos 11 anos, tem um estudo da Dove, né, que mostra que as meninas elas têm 11% só de relação com a beleza quando elas são arguídas, né? Então, quando você pergunta para uma menina, olha, você se acha bonita? Só 11% das meninas se acham bonitas. Quando você pergunta para uma adolescente, né, você se sente bonita? O que te faz ter uma melhor autoestima?
as meninas dizem assim, a minha autoestima fica muito baixa quando eu estou na TPM. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a mulher relaciona muito a beleza dela com a sexualidade e esta beleza é que faz ela ter mais ou menos autoestima. A mulher passa a ter a certeza da autoestima e ela fica plena a partir dos 60 anos. Ou seja, a relação do corpo da mulher e da certeza da beleza vem quando a mulher já é absolutamente madura. E essa relação ela é absolutamente oposta ao homem. Então, o homem ele tem a maturidade da beleza com 30 anos. A mulher vai ter com 60. Então, assim, essa relação do físico e do seio é extremamente importante. Então, quando você diz para uma mulher que ela vai ter que se submeter a uma cirurgia de retirada do seio, isso causa um impacto dela não ser reconhecida mais como feminina, dela não ter mais aquela relação de um homem reconhecê-la como bonita, ou uma mulher, não importa se ela for, qual é a preferência sexual dela. Então, a reparação é importantíssima, e quando você tem, numa pesquisa que foi feita em Harvard, né, a mulher com um parceiro, trabalhando, que fez a prótese de seio, e que na prótese de seio ela fez a recolocação, né, do mamilo através de micropigmentação, 54% dessas mulheres não têm problema de autoestima. Ou seja, esses fatores são fundamentais para que a mulher tenha um reconhecimento da feminilidade dela. Então, Quer dizer, fundamental. É uma interferência do corpo físico, de Sim. fato, na mente e no reconhecimento do que a gente tem de mais poderoso, né? Que é a nossa vontade de fazer as coisas, o nosso autorreconhecimento e a nossa autoestima. Né? Agora, sim, dicas práticas, Mirela, para todo mundo que está assistindo a gente nesse Papo Cabeça. Pensamentos reentrantes preocupantes. Né? Então, vamos supor, a gente está falando aqui do Outubro Rosa, da importância do autoexame, da mamografia, do diagnóstico precoce, do tratamento, da manutenção da vida. Enfim, aí a pessoa, vamos supor que ela entrou nesse circuito. Ela foi tocada por essa campanha, que a todo ano acontece, e ela acabou começando aí num processo de diagnóstico. E a cabeça fica indo e vindo, né? Sim. Pensamento ali entrando, ela começa a dar uma olhada para trás, o que ela fez na vida, o que ela esperava ainda que fosse acontecer lá na frente, é aquela sensação. E nem sempre esses pensamentos vão levar para algum lugar muito bom, né? Porque se você tem, por exemplo, um diagnóstico, você tem que fazer uma coisa só, que é o tratamento. Mas no meio desse caminho, a gente não é robô, né? Então fica um monte de pensamento entrando ali e geralmente não são dos melhores. Como lidar com isso? Quais são as dicas? Eu acho que para as pessoas que têm a possibilidade de ter um acompanhamento com terapia, na terapia, é muito importante que a pessoa faça a relação dos pensamentos que são disfuncionais e aprenda a lidar com esses pensamentos. Então, é muito necessário que ela saiba o que está fazendo mal para ela, identificar o que faz mal para ela e aprenda a transformar esse pensamento que não é funcional num pensamento mais racional. Então, como você colocou no começo, trabalhar com as estatísticas, entender o que o médico prescreve, seguir a orientação médica, isso é fundamental. Técnicas de relaxamento para diminuir a ansiedade também vão ajudar demais a pessoa a conseguir se olhar, se entender, ter mais foco para lidar com o tratamento, fazer as campanhas e todo o conteúdo daquilo que é prescrito para uma pessoa que passa por essas condições é fundamental. Agora, se eu fosse dizer diretamente para uma pessoa que não tem toda essa condição de seguir um tratamento tão rigoroso como em terapia, é muito importante que a pessoa se aceite. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas não são... Cada um tem uma subjetividade. Então, hoje, a gente vive muito preocupado com o que a mídia prescreve ou com o que é importante ter o cabelo assim, o corpo assado. Então, cada um tem que se aceitar como é. Os corpos não são todos iguais. Existe uma genética que diz que nós seremos diferentes uns dos outros. Não adianta a gente ficar se lamentando, eu queria ser mais alta, eu queria ser mais baixa, eu queria ser mais magra. Você tem que se aceitar como você é. Lidar com as suas capacidades e com as suas dificuldades é fundamental, porque isso vai ajudar você a se aceitar, e se aceitando você vai conseguir passar por esses passos de uma maneira mais tranquila. Então, aceitar os seus erros, as suas dificuldades
e enfrentá-los para conseguir avançar de uma maneira mais tranquila. Você sabe, Mirela, que grande parte do meu público aqui nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, e eu falo para você, ó, faça inscrição, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, tudo aquilo ali, grande parte são mulheres. E assim, eu particularmente admiro as mulheres porque eu acho que a conectividade que tem entre os neurônios na cabeça de vocês é algo realmente invejável. E vocês entendem as coisas e passam de uma forma muito mais clara através da própria comunicação. Eu queria fazer uma colocação. Se a gente tem um problema e a gente vai desenvolver tudo isso para tirar esses pensamentos negativos, ok, eu já tenho um desafio e eu vou precisar me virar de alguma forma, ou sozinho ou com apoio de um psicólogo, de um terapeuta, de um profissional da área. Agora, me parece interessante, e fica aqui um convite, eu acho que até a própria pandemia nesse contexto todo trouxe isso, eu não preciso esperar ter uma doença ou um problema muito grave para começar a conversar comigo mesmo. Perfeito. E começar a me auto-entender. Eu acho que eu tenho uma prática, sabe, Fernando, que eu costumo compartilhar com os meus pacientes. Todo dia que eu acordo, eu olho para o espelho e digo assim para mim, bom dia, Mirela, hoje o seu dia vai ser maravilhoso. E eu tento, ao conversar comigo, dizer quais são os meus projetos, qual é a minha rotina e o que eu devo fazer naquele dia. Quando eu entro no banho, que é logo em seguida, eu fico tentando focar naquilo que eu quero realizar e no que eu posso realizar, porque não é porque eu quero que eu vou conseguir realizar. Então, nesse momento, eu tento entender quais são os meus limites. E isso eu não preciso ser terapeuta, eu não preciso conhecer tecnicamente nada. Eu preciso saber quem eu sou e entender os meus limites. Não adianta eu ficar me lamentando, eu não consegui fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu preciso entender que eu sou um ser humano, diferente de você, diferente de quem está nos assistindo, e que, com os meus limites e com as minhas potencialidades, eu posso avançar muito. E, para qualquer doença, isso vai ajudar. Porque, se eu entendo que, com esses meus limites, eu posso alcançar alguma coisa que é diferente de você, que é diferente de quem está nos assistindo, eu vou evoluir em alguma coisa. Isso eu acho que é fundamental. Olha só, Mirela, muito obrigado pela sua participação, pelas palavras e ensinamentos que você trouxe para a gente. Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Mirela para que vocês possam seguir e também compartilhar, trocar ideias, experiências e aprender bastante coisa muito importante que a psicologia tem aí para oferecer como serviço mesmo e como conhecimento, a área do conhecimento super importante da neurociência aplicada ao comportamento. Muito obrigado. Obrigada a você, Fernando. É isso aí, a gente fica aqui com esse Papo Cabeça e espero você até a próxima.